Fala pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui, Diário Jovem Investidor, mostrando minha carteira e como que ela está performando, né, nesse mês, esse último mês que passou. Venho trazendo atualizações para vocês mensalmente da minha carteira. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais cedo, porque minha vida está bem corrida aqui. Então, vou gravar, mas sempre vou gravar esse vídeo para vocês, mostrando como é que tá, qual foi o meus aportes e o que eu venho fazendo ao longo do mês. Bem, falando primeiramente, né, dos lançamentos da minha carteira. Se não me engano, o último vídeo foi aqui, né? Foi nesse último aporte aqui que eu fiz em Banco do Brasil. E depois disso, teve aquela tarifa do Trump que teve no início de abril e toda aquela algazarra toda. Eu aproveitei um pouco mais para comprar mais de VOO. Estava abaixo de $500, bem barato. Se você pegar hoje em dia tá $510, $515. Aportei um pouco em Vale e esse dia aqui foi muito engraçado o que aconteceu comigo e que nunca tinha acontecido na história, né? Basicamente, eu estava na rua, tudo mais, e aí eu vi Vale batendo 49 e pouco. Vou investir em Vale. Fui lá, fui comprar uma ação, né, de Vale. Quando eu comprei, isso daqui foi basicamente umas 2 da tarde, né, do dia 4. Quando eu comprei, Vale que estava 49, do nada, preço executado 52. O que aconteceu, gente? Que é isso? Fui olhar no gráfico, o gráfico começou a subir tudo. Gente, como assim? Fui ver o que aconteceu nas notícias, né? Tinha acabado de sair a notícia que o Trump tinha começado a negociar, ele tinha parado as tarifas para os outros países e que só continuaria na China. E com isso, Vale disparou, né? Para quem estava vendo a Bolsa de Valores, raportando naquele dia, viu que as empresas começaram a disparar. Então, o Brasil estava batendo ali seus 25, quase, se não me engano, subiu para 27, 28, e todas as empresas começaram a disparar. Então, bem, deu um azar, mas um azar não muito grande, porque Vale ainda está atrativo, 52 também era um preço atrativo, então comprei e para mim continua indo num preço atrativo, não estou comprando, não comprei esse mais ainda, mas para mim continua um preço atrativo. Comprei ISA Energia, ISA para mim é mesmo que Banco do Brasil Seguridade, provavelmente dividendos só lá no final do ano, lá em dezembro, que eles vão anunciar geralmente. Então, um período de acumulação. Para mim, R$22 está um preço bem barato, assim como o Banco do Brasil, comprei umas 4 ações, ISA também, de novo, comprando, e no dia de ontem, hoje que eu estou gravando, isso aqui tá errado, tá, gente? Foi ontem que eu comprei. No dia de ontem, eu estou gravando aqui dia 7, saiu o relatório de Banco do Brasil e Seguridade e veio abaixo da expectativa, mas que eu acho que as pessoas... Bem, já era consenso um pouco que tanto o Banco do Brasil e BBSF viriam um pouco abaixo do anual passado, visto que por causa do agro, né? Então, teve uma queda enorme no dia de ontem, se vocês forem ver aqui, né? Eu até peguei o gráfico para mostrar, o Banco do Brasil estava nos seus 40 e pouco, caiu 7% num dia, 8%. Então, eu exerci 2 ordens, uma 39,55, bateu, e deixei uma outra ordem ontem, também aos 39. E aí, no final do pré-grão, foi lá, bateu a 38,88 a ordem, né? Então, e fiz mais 2 compras, então, de Banco do Brasil e Seguridade. Mostrando, então, calculando, né, quanto que foi um aporte mensal para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, fazendo tudo aqui ao vivo as cores, né? Foi 17,45 V. Que isso? Calma aí. Aí não. Foi 17,45. Que isso, gente?
17,45 vezes. O dólar, se não me engano, tava 5,70 no dia. Então vamos botar vezes 5,70, foi exatamente isso, foi praticamente R$ 100 ali que eu investi, né? Mais 88,32 mais 52,78 mais 101,12 mais 44,76. Esse foi o meu aporte no mês de abril, né? Mostrando para vocês que eu aportei R$ 400, que é a média, não a média, né? Mas o que eu tento aportar, né, no mês. Claro que tem meses que a gente aporta mais, claro que tem meses que a gente aporta menos. E esse mês também já comecei aportando, não sei o porquê fechei a calculadora. Esse mês já aportei 77,76 mais 118,65. Total de quase R$ 200 já aportado só no início desse mês. Como eu falo para vocês, geralmente tem costume de aportar um pouco no início, um pouco no final, como vocês podem até ver aqui nas minhas ordens, né? Aportei ISA no final de abril, aportei em Banco do Brasil, ISA, Vale no início de abril. Aportei em Banco do Brasil no final de março e aportei ISA e PORD no início / meio de março. Então eu tenho costume de aportar nessas datas para ir de pouco em pouco, né? Falando então um pouco para vocês como é que tá meus valores aplicados, né? Geralmente a gente começa por isso, mas eu quis logo mostrar os meus aportes que eu fiz. Tô com quase 8 mil aplicado e com 8.143 de saldo bruto, né? Uma variação positiva de mais de 1%, quase 2% na minha carteira. Se eu olhar aqui, como é que está a composição da carteira, 32% em ações, 49% em fundos imobiliários, 14%, quase 15%, em renda fixa e 2% em ETF internacional e cripto, batendo quase 1% na carteira. A variação positiva, como é que está? Banco do Brasil subindo bastante, mas eu tenho expectativa que o Banco do Brasil vai cair após um anúncio, né, após a divulgação de resultados do trimestre, porque provavelmente, né, o Banco do Brasil não vai vir com aumento de lucro, vai vir um pouco abaixo, provavelmente, do trimestre, e as pessoas vão ver outros bancos se performando bem, como o Itaú, é um banco que vai vir com tá com uma projeção bem alta de lucro, então provavelmente vai ter um movimento bem de rotação entre o banco, né? Saída de Banco do Brasil e entrada em Itaú. É isso que eu vejo os analistas falando que pode acontecer. Além disso, Banco do Brasil Seguridade, fiz os aportes. ISA caindo aqui, mas preço médio não importa, rentabilidade é o que importa. E Vale ainda um preço atrativo, como eu disse para vocês. Meu preço médio é bem atrativo, mas ainda está mas esse preço atual ainda está bem atrativo também. Mostrando os fundos imobiliários, como deram uma recuperada, né? Para quem acompanhou os primeiros episódios da série, viu que estava aqui tudo no vermelho praticamente, a HGLG já voltando a ficar positivo, né? MXRF quase ficando positivo, mas MXRF provavelmente eu não vou aportar, por mais que esteja abaixo do meu preço médio, porque o PVP já está de 1, então eu não vejo uma oportunidade bem clara em MXRF, além de outros quesitos que tem no relatório. RZTR está um preço bem atrativo, né, abaixo do PVP. Os relatórios eles ainda estão buscando, eles estão querendo vender uma fazenda, e isso aumentará bastante o lucro, né? O dividend yield deles está um absurdo, né? Com 11,05 de dividendo. Juro 11 perfeito também, um FII infra excelente. 97 abaixo, juro 11 abaixo de 100 é preço de banana, tá, gente? Porque o PVP de juro é 100, eles têm aquela política, né? Se o patrimonial, não é cota mercado, isso daqui é cota mercado, gente. Se vocês pegarem o patrimonial, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vou fazer para vocês ao vivo e a cores para você, ó. Juro 11.
você bota juro 11 aqui, você entra no site deles. Perdão, gente, a minha garganta tá um pouco ruim. E vocês abaixam aqui, vocês veem a cota patrimonial deles está 101. O que eles têm na política deles? Se a cota patrimonial abaixar de 100, eles não distribuem. Com a cota patrimonial 101, facilmente eles vão distribuir dividendo, como eles já até anunciaram o dividendo para esse próximo mês. Né? Pord deu uma recuperada maneira, ainda está atrativo, mas Pord tem algumas questões de inadimplência, mas é um fundo bom. E falando para vocês, gente, eu tô querendo fazer uma rotação nesse minha carteira de fundos imobiliários. Por quê? Se você observar, eu tenho bastante exposição a papel, o que não é bem correto uma carteira de fundo imobiliário. Como eu disse, eu comecei, eu fui bem jovem, a primeira coisa que eu investi foi em fundos imobiliários, então fiz compras erradas de fundos imobiliários e não fiz uma carteira completa. Eu comecei errando para vir consertando atualmente. Então, a minha função aqui é ensinar para que vocês não errem nesse início. Uma coisa que eu errei bastante foi ter uma carteira muito exposta a fundos de papel, o que não é correto. Geralmente é melhor você ter mais fundos de tijolo do que de papel, visto que papel é praticamente uma renda fixa, né? Só que rendendo um pouco mais, com variações de cotas e tudo mais, com questões de inadimplência, né? Podendo ter fundos mais arriscados ou não. Se vocês podem observar, eu tenho um, que é o PORD, mostrando aqui, ó, o PORD, o Juro, o MXRF e o RZTR, se você forçar, também dá para ser fundo de papel, visto que ele investe em terras agrícolas e ele ganha os juros sobre o arrendamento daquelas terras. Então, pode-se considerar um pouco fundo de papel. Na verdade, pode-se considerar um fundo de tijolo com receita vindo de juros de arrendamento. Mas eu tenho, 3 certos fundos de papéis, né? Um Free Infra e 2 fundos de papéis e apenas 2 fundos de tijolos. Eu queria botar mais fundos de tijolo, eu já vinha falando para vocês, tanto quando eu comprei o KNRI, eu falei para vocês, tinham falado, e eu tava querendo comprar o XPML, e tô vendo outros fundos para comprar, tô vendo o BTLG, eu tenho na minha lista de interesses aqui, do Google, eu tenho alguns fundos que eu coloco lá para ficar observando como ele está indo, como ele está desempenhando, ler alguns relatórios dele. O Alianza, que é um bom fundo para mim, de laje, ele é híbrido, né, que nem KRI, mas eu não queria me expor mais a lajes corporativas, visto que para mim é um setor bem complicado, para mim é um setor que vai perder bastante força. Eu gosto mais de setores de logística, e com isso eu estou olhando bastante para o BTLG, que para mim é um ótimo fundo, para mim o melhor fundo da BTG, né? E vou remodelar um pouco a minha carteira de fundos imobiliários. Claro que eu não vou vender nenhum fundo para não dar dano no meu patrimônio, mas vou ver o que eu faço. Criptomoedas subindo bastante. Comprei um pouco na alta, mas já voltou a subir de novo, subindo 11%. E ETFs internacionais caindo, como eu disse para você. Lembro que a minha compra foi a 4,99, bateu acho 4,73, eu acho. Se você ver, deixa eu botar aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês como é que tá o IVV. É IVV não, gente, é VO. Aqui tá 5,15, mas se você ver lá em abril, aqui tava 5,50, 450, por aí, e aí veio recuperando, né? Eu aproveitei um pouco para comprar, poderia ter comprado mais, mas não comprei. Mas para mim ainda está em oportunidade e eu devo investir mais em ETFs internacionais nesse mês. Por N questões, tem uma questão que os juros, inclusive hoje saiu a reunião do Fed, se não me engano, e optou pela manutenção dos juros alto. E porque tem notícias falando que o Trump está renegociando as dívidas e tudo mais, e quando sair a renegociação dessas dívidas,
provavelmente vai começar a disparar a bolsa americana, né? Então tem que aproveitar essas oportunidades. Renda fixa, como eu comentei para vocês, eu tenho mais do que isso na renda fixa, só que eu não continuo colocando minha renda fixa aqui no Investidor 10, porque essa minha renda fixa é uma reserva de emergência, né? E reserva de emergência para mim não é investimento. Então eu parei de botar a renda fixa aqui, eu deixo para ter um pouco de noção de como é meu caixa. Tipo, eu sei basicamente que minha renda fixa ela compõe mais de 15% praticamente da minha carteira. E se você ver, o desbalanceamento está muito em ETFs internacionais. Eu estou querendo tentar colocar isso aqui em 10%. Mas se eu for colocar em 10%, é 800, 700 reais que eu vou ter que ter em ETFs. Então eu vou fazendo aos poucos, vou tentar apertar quase todo mês 100 reais. Falando de proventos, então, né, aqui estão os proventos que eu vou receber agora no mês de maio, quase 40 reais. E provavelmente vão aumentar esses proventos, porque basicamente esses proventos são tudo frutos de fundos imobiliários. Mas ainda tem anúncio de dividendos de Banco do Brasil, que eles vão anunciar após a divulgação de resultados. E é isso, rapaziada. É essa, como é que tá a minha carteira. Fala aí para vocês como que vocês acham que eu deveria fazer, o que vocês acham da minha intenção de modificar um pouco minha carteira de fundos imobiliários, o que vocês acham de Banco do Brasil, das minhas empresas. Comentem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, compartilhe. Valeu!